Muito boa noite, meus caros irmãos do Centro Espírita Capitão Vendramini. Que as bênçãos de Jesus se façam presente em cada um de nós, em mais essa noite de terça-feira, dia 20, né? Que nós possamos refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre aquilo que ele nos deixou, né? Quando veio fazer uma visita meio conturbada, né, até nós, né? Veio nos ensinar o amor e nós, por amor, né, conduzimos ele à cruz no Calvário. Mas ele nos deixou um legado muito grande de ensinamentos que valem para a vida toda, né? Esses ensinamentos, olha, já tem mais de 2.000 anos, desculpa, estão aí vivos, presentes, né, do dia a dia de cada um de nós. Agradeço imensamente a oportunidade que essa Casa Espírita Capitão Vendramini nos dá de estar aqui divulgando a mensagem de Jesus. Agradeço ao irmão Pita pela lembrança, né, e pelo apoio técnico que nos dá. Agradeço à irmã Maria José pela, vamos dizer assim, a autorização, né, de nós estarmos aqui. Aliás, a Maria José me falou que vocês estavam precisando de um castigo, por isso que ela me chamou. Vou dar um castiguinho em vocês aqui nessa meia hora, tá bom? Mas antes, vamos fazer a nossa costumeira prece, levando os nossos pensamentos até o plano superior, os nossos irmãos, para que eles levem até Jesus as nossas vibrações e, com a permissão de Jesus, elas possam atingir todos os lares que delas necessitam. Aqui estamos mais uma vez, Jesus, reunidos através da internet, para mais uma vez cultuarmos o seu Evangelho, da mesma forma que fazias em Cafarnaum, na casa de Pedro. Agradecemos muito, Jesus, por essa oportunidade. E pedintes eterno que somos, pedimos aos irmãos espirituais que estejam conosco, em especial meu anjo guardião, meu guia, meu mentor, e para quem não sabe se chama o irmão Jacó, que possa estar comigo e fazer com que a gente seja o mais claro possível nas explanações desta noite. Dessa forma, Jesus, te agradecemos e pedimos a tua permissão para abrirmos esse Evangelho no Lar online do Centro Espírita Capitão Vendramini. Que a paz de Jesus seja com todos nós, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, não sei se eu vou conseguir substituir à altura o nosso irmão Paródia, né? Mas vamos tentar. Nossa leitura da noite, né? Nosso Evangelho da noite vai ser do item 30, né? Para vencer o mal. Item 30 desse maravilhoso livro de Emmanuel, que é... Rapaz, eu não tenho aqui o nome do livro. Eu estou pegando aqui pela internet. Palavras da Vida Eterna. Eu estou pegando aqui pela internet, né? No tablet, mas apareceu Palavras de Vida Eterna. E como a gente sempre faz, eu gosto sempre de fazer assim, primeiro ler a mensagem. A mensagem começa com as palavras de Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, onde Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Emmanuel sabiamente comenta o seguinte: muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidades indiretas, como seja o favor adiado, o fel da reprovação de permaneio com o mel do elogio, ou deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor
de pessoas menos simpáticas. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem do mal são sempre plantações do mal, gerando insucesso e desgostos contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem, tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna, não basta arremeter punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Muito sábias as palavras de Emmanuel. E olha, vou ser muito franco com vocês. Caiu como uma luva para o Zé Maria, lá do Centro Espírita Humildade e Caridade de Varginha. É uma coisa muito interessante, né? A gente, às vezes, quando a pessoa faz alguma coisa para a gente, que a gente julga que é um mal, né? O que a gente faz? A maioria das vezes, eu sou espírita, eu não posso desejar mal para a pessoa, mas vibramos com tudo de mal que aconteça com aquela pessoa. Até quando o time dela perde, a gente vibra. Eu tenho um amigo que torcia para determinado time do Rio de Janeiro e mudou a torcida porque uma pessoa que era torcedor desse mesmo time, que era muito amigo dele, fez alguma coisa para ele que ele achou que fosse alguma coisa má. E aí parou de torcer para o time, começou a torcer contra o time por causa disso. A gente chega até esse extremo. Tem uma outra coisa também que a gente faz muito, né? É muito comum a gente fazer a famosa cutucada, né? Tipo, né? Estão me assistindo aqui. Aí tem duas pessoas seguindo a nossa humilde fala aqui. E a gente falando, tudo que a gente fala, se essas pessoas têm alguma divergência, alguma picuinha, se algum fez alguma coisa para o outro, aquele que se sentiu ofendido, na mesma hora fala o seguinte: tá vendo? Tá vendo? Será que não é para você que ele está falando, não? É verdade? Ou então, né, se a gente tem a oportunidade de fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, né, a gente fica procurando, né, exemplos naquela pessoa que nos fez alguma coisa errada para dar o famoso cutucão. Isso é vencer o mal com o bem? Positivamente, não. Vencer o mal com o bem é fazer e desejar o bem a todos aqueles que nos fizeram alguma coisa que acreditamos ser mal. Então, Mahatma Gandhi dizia o seguinte: o mal que me fazem não é mal, porque não é a mim que fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Então, aquilo que eu faço de mal para os outros, isso sim é mal. O mal que nos fazem, mas não é mal, então o que é? Aprendizado. Oportunidade de crescimento. Vocês já pensaram quanto a gente cresce? Quando a gente, deixa eu botar uma palavrinha aqui que está faltando, despretensiosamente, quando a gente paga uma pessoa que a gente acredita que nos fez mal com bem, imaginem vocês o quanto você cresce espiritualmente falando. Mas isso vai depender do teu modo de agir, ou do nosso modo de agir. Porque não adianta a gente fazer como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né?
a gente sair falando para todo mundo: vede como eu sou bom, aquela pessoa fez eu perder o emprego, e eu hoje ajudei ela a arranjar outro emprego. Aí, a sua atitude já caiu por terra abaixo. Aí, tudo aquilo que você poderia angariar em termos de crescimento, em termos de evolução dessa ação, como diz na minha terra, foi para o beleléu. Já era. O importante é que você faça o possível e o impossível. Não só para não desejar o mal para aquela pessoa que te fez o mal, mas também para que você tenha atitudes benéficas com a pessoa. Se a pessoa precisar de qualquer coisa sua, vá e ajude. É muito difícil fazer isso, meus irmãos. Eu falo que é, porque a gente sabe, a gente sente na pele, que não é fácil a gente tomar esse tipo de atitude. Graças aos milênios e milênios de orgulho e de vaidade que nós temos carregando nas costas espirituais, nas nossas costas espirituais, é complicado, é difícil. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que tentar fazer a primeira vez. Porque se a gente não fizer a primeira vez, jamais a gente conseguirá fazer. Madre Teresa sempre diz o seguinte: não se importe com números. Comece fazendo para um de cada vez e logo você estará fazendo para todos. Isso ela fala em termos de caridade, mas eu posso começar aqui também. Pague o mal com o bem. Ou, como diz Paulo, vença o mal com o bem. Eu gosto muito de me lembrar de Joana de Gusa, que, segundo consta, né, nos anais da história espírita, foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, guia espiritual do nosso querido Divaldo Franco. Joana estava para ser queimada no circo de Roma, porque era cristã. Junto com ela, estavam queimando o seu filho. E o carrasco, né, que ia acender o fogo, pedia a ela, falava: olha, basta que você negue a Jesus e eu não acendo essa fogueira, e você vai continuar, você e seu filho, viver livremente. E ela dizia: não nego. E o filho dela dizia: mãe, salva-te a ti e a mim, negue a esse Nazareno, olha o mal que você vai fazer a nós dois. E ela olhava para o filho e falava assim: força, meu filho, força, porque eu não vou negar. Jesus é maior do que isso tudo que nós vamos passar. Olha para vocês verem a hora que ela paga o mal com o bem. Quando a pessoa, né, que ia acender a fogueira, né, o carrasco, como a gente diz, colocou fogo e o fogo começou a consumir, e ele fala o seguinte para Joana: é somente morrer que esse Jesus te ensinou? Ela diz: não, ele me ensinou também a te amar. Olha para vocês verem se isso não vai pagar o mal com o bem. Particularmente, eu acredito que esse carrasco, ele deve ter até se convertido ao cristianismo, depois que ele viu uma coisa dessa, né? Depois que ele sentiu isso na... E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu já vi vários casos de pessoas inimigas mesmo. E
quando o outro toma uma atitude do bem contra o mal que o outro está fazendo, se tornará amigo. Me lembro de um caso aqui no sul de Minas, há muitos anos atrás, de um padre, tá? E um prefeito de uma cidade. Padre naquela época tinha influência política, eu acho que hoje ainda tem, não sei, não posso saber, porque eu não me meto em política, tá? Eu sou apolítico, né? Gosto muito do tema, mas fico de fora. Mas padre naquela época, né? Vamos botar aí 60 anos atrás, se metia muito em política. Eu ouvi essa história, vi essa história, desculpe, narrada num livro que conta a história dessa cidade onde aconteceu o fato. Os dois eram inimigos políticos, não se bicavam de jeito nenhum. Onde um estava, o outro não estava. E o que um falava, o outro contradizia. Não é assim, é errado o jeito que ele está falando. Um belo dia, o que ocorreu? O padre foi subir na torre da igreja, né, da igreja lá do lugarejo, para consertar uma avaria no relógio lá, porque o relógio deu um probleminha lá, e era um relógio suíço, ninguém sabia, mas o padre tinha lá suas manhas de fazer umas gambiarra, né? Como todo brasileiro que se preza e gostava de uma gambiarra, ele subiu lá para dar uma mexidinha, né, arrumar o relógio. E o que aconteceu? Quando ele estava subindo, né, as escadas eram de madeira, já eram muito antigas, né, já estavam encupizadas, né, e ele pisou num degrau, aquele degrau quebrou e ele caiu numa altura assim, mais ou menos de uns 3 metros. Ele caiu, o sacristão escutou aquele barulho, correu, foi lá, levou ele para o hospital, né, da cidade, mas o hospital da cidade não tinha, naquela época, né, não tinha condição de atendê-lo, né? Então, o que fizeram? Botaram ele num carro, não tinha ambulância naquela época, botaram ele num carro, levaram o padre para a capital, que é Belo Horizonte. Se não me engano, o Hospital Felício Roxo, nessa época, já atendia, acho que foi para lá que ele foi. Bom, mas ocorreu o seguinte, chegando lá, o padre tinha sangue AB. Vocês conhecem o AB, né? Sangue raríssimo. E ele só recebe, o AB só recebe de AB. E o que aconteceu? O padre foi internado, né? Precisava de sangue. O banco de sangue do hospital não tinha esse sangue. E a notícia chegou no lugarejo. Chegou lá onde o padre, né, trabalhava. Chegou a notícia que o padre corria risco de morte, né? Como se diz hoje, por falta de sangue. O prefeito viu aquilo e perguntou, mas que sangue que é do padre? Ele falou, AB. E era o mesmo sangue do prefeito. Aí o prefeito falou, o meu sangue é esse. Todo mundo falou, o padre está morto, né? Já pensaram até celebrar a missa de 7º dia com o padre, né? Está morto, né? Não vai ter jeito. Mas o que o prefeito fez? O prefeito conseguiu fazer uma ligação para a BH, né? Avisou o hospital que ele faria a doação. Ele fretou um aviãozinho, né? Fretou um aviãozinho desses avião táxi aéreo, né? Foi de avião para Belo Horizonte para não perder tempo, para ir mais rápido. Foi lá para o hospital e doou o sangue para o padre. O prefeito ganhou um amigo, um adversário político que virou amigo, né? Essas duas, uma história real e atual, como uma história real da época do cristianismo, nos mostra claramente, né, o que diz Emmanuel aqui no final do seu comentário, né? Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna, não basta arremeter, né, punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Uma atitude simples, né? Você ir no interruptor, acender a luz. Uma coisa toa, né? Mesma coisa. Esse prefeito tinha aquilo que o padre precisava. Ganhou, porque nós não compramos o sangue que corre nas nossas veias. As leis naturais nos dão ele de graça. Correto?
Ganhou. Ele não ia pagar nada por aquele sangue. E não pagou nada, e não ia gastar nada doando aquele sangue. Mas a atitude dele, de pagar do bolso dele uma aeronave, um aviãozinho, táxi aéreo, ir até a capital para doar o sangue para o padre, transformou totalmente essa rixa. Olha, meus irmãos, às vezes, né, o mal que uma pessoa nos faz, hoje, é fruto, sabe, de alguma coisa errada que nós fizemos com ele, né, alguma atitude nossa com essa pessoa, de N vidas anteriores. Talvez de milênios, não sabemos. Aí, em um segundo, você toma uma atitude como essa do prefeito, ou você toma uma atitude como aquela de Joana de Buza, e você encerra um ciclo milenar de encarne, desencarne, desencarna, para corrigir um erro. Uma atitude simples de nossa parte, de acender a luz, pode sanar, finalizar milênios de rixa, milênios de encarnações tentando corrigir alguma coisa. Mas eu fui o ofendido, eu quero reparação, não importa. Se você foi o ofendido, melhor ainda. Porque quando você tomar essa atitude de você, né, fazer a boa ação, precisa ser feita, a pessoa vai se lembrar. Eu ofendi o meu amigo Pita, e hoje ele está tomando uma atitude em meu favor. E aquela inimizade, entre aspas, né, de milênios e milênios, pode se transformar em uma amizade e encerrar um ciclo reencarnacionista milenar. Espero que eu tenha conseguido transmitir a vocês alguma mensagem, né, desse Evangelho de Paulo. Agradeço mais uma vez o Centro Espírita Capitão Vendramini, ao Pita, a minha querida amiga Maria José, pessoa que eu admiro demais. Eu ainda quero chegar pelo menos aos pés da Maria José e da Petita, em termos de assistência social. Se Deus quiser, um dia eu vou chegar. Agradeço sinceramente a todos vocês. E como foi pedido, né, em um zap, uma mensagem de zap passada, eu gostaria de que todos nós, nesse momento, fechássemos os nossos olhos e vibrássemos em favor de todos os nossos irmãos que passam por algum problema de saúde nesse momento. Seja originário da pandemia chamada Covid-19 ou outra qualquer anomalia de saúde física. Mas que os nossos irmãos do espaço, Bezerra de Menezes, Dr. Frites, Dr. Reinaldo Dias da Paz, Dr. Hans, Dr. Ludovic, tantos outros irmãos que nesse momento a gente não consegue lembrar, mas estão incluídos, que possam percorrer os hospitais, as casas de saúde e até as casas particulares onde exista alguém necessitando de uma cura para um problema qualquer de saúde. Isso com a permissão e o amparo do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigado pela tolerância, muita paz e até agosto, onde nós retornaremos para mais um castiguinho com vocês, tá? Quem assistiu esse vídeo, tenha certeza que se desencarnar, nem em nosso lar vai passar, viu? Vai direto para mundo superior. Um abraço a todos, fraterno abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, pela paciência e por estarem aqui com a gente. Um abraço.